uma membrana gelatinosa. E ao mesmo tempo, ele estimula o macho a também liberar o espermatozoide mais direto nessa membrana gelatinosa que está contido o óvulo. Tá? Isso, a junção e a formação do zigoto. Quando há essa formação, ele é uma fecundação externa. Tá? Então, é por isso que ele não precisa do líquido aminoácido, porque ele já está na água. Tá? Logo após isso, ele vai fecundar e vai começar a formar a fase da chamada segmentação, que também é conhecida como clivagem. Tá? Então, sucessivas divisões, né, dessas células aqui. Tá? Então, ele começa com a divisão, né, que está exemplificado nesses três exemplos aqui. Tá? Nesses três aqui. Então, ele começa primeiro dividindo. Eu tenho um corte meridional, né? Então eu corto de polo a polo, tá? Então eu divido em duas metades iguais, em dois blastómeros, tá? Aqui são esses blastómeros, blastômeros, desculpa. Os blastômeros são as primeiras células germinativas, né? Que são originadas dessas divisões de polo. Então logo após, né, vem essa segunda aqui. Então ele é dividido numa também meridional, só que perpendicular. E aí, esse 2 vai se transformar em 4. Tá? Então, vai ser 4 blastômeros iguais, né? E de mesmos tamanhos. Tá? Quando chega aqui, até aqui, eles são holoplásticos iguais. Né? Quando ele chega aqui na terceira, tá? Ele é cortado horizontal na parte cranial aqui em cima. Ele vai ser, além de dividir em partes iguais, ele vai ser tamanho diferente. Em cima, ele vai ter menores, que são os micrômetros, e embaixo vai ser maiores, que vai ser os macrômetros. Tá? Então, nessa fase aqui, que representa esses cortes aqui, eu vou ter a primeira fase do embrião, que é a mórula. Né? Então, com a mórula, ela vai acontecer o seguinte: essa mórula vai ter um desenvolvimento. Tá? Com esse desenvolvimento, ela parece uma amora. Tá? Então, com esse desenvolvimento, vai se formar um líquido, né? Um líquido na parte superior, que é chamado de blastocele e alguns líquidos da blastocela. Tá? E com o tempo, essa blastocela vai formar também umas células que vão protegê-las, que é chamada de blastodermo, que seriam as células que envolvem ela. Quando ela chega nessa fase aqui, aí forma a blástula. Tá? Quando passa dessa forma aqui, a blástula já seria o segundo estágio já do embrião. Tá? Aí nós vamos passar para a granulação. A granulação, tá? ela começa a se formar a partir de dois movimentos. Né? É um movimento de involução, que seria também conhecido como invaginação. Né? Então as camadas vão se contrair para dentro. Tá? E vai formar a blastocele e vai se denominar um novo nome, né? Uma outra estrutura chamada de Wackenter, né? Então ela vai fazer esse movimento para dentro, que já está percebendo aqui, nesse aqui, né? Que seria isso aqui, tá? Já está querendo fazer fechar, tá? E ao mesmo tempo que ela faz esse movimento, ela faz também um outro movimento que é embribolia, tá? E ao mesmo tempo que ela está fazendo, essas células elas vão também tentar cobrir as outras, ou seja, os micrômetros vão cobrir os macrômetros. Tá? Com isso, vai formar o chamado orifício, que vai sair a excreção, porque o aquêntero, como o Ângelo falou, é o intestino primitivo, né, que vai expelir as secreções. Então, quando sair daqui, vai formar o blastófaro, né, que vai dar origem à boca ou humano, né, no animal. No caso do anfíbio, é primeiramente a boca, então é prostotômico. Né? Isso. Tá? Então, formando essa parte aqui, né, ele vai acontecer o seguinte. Tá? Então, o blastófaro vai subdividir, né, que já estão nessa fase bem aqui. Ele vai ter a parte de cima, que vai ser o lado dorsal do blastófaro, e vai ter a parte de baixo, que é amarela aqui, que é o lado ventral e lateral do blastófaro. Tá? Depois disso,
Como que nessa parte da granulação, a gente pode deduzir 4 características que já desenvolveu. Primeiro foi o aumento do embrião, né? Ele aumentou, dá para ver visualmente. Aqui na bola a gente fez do mesmo tamanho, né? Mas era para ser do menor para maior. Tá? Então, outra coisa que foi a formação, ele começa a fazer a formação dos folhetos germinativos, né? Que vão originar a estrutura dos óvulos, né? E os tecidos, a estrutura dos tecidos. Além disso, ele forma o aquêntero, que é o intestino primitivo, e vai também formar o blastófilo, que vai dar origem, né? Ou ânus ou a boca do animal. Tá? Passando nessa fase aqui, ele vai entrar na chamada neurulação, né? Que é a terceira fase que também pode ser chamado o embrião de neuro. Tá? Ele vai o quê? Transformar, né, essas estruturas em outras. Então, os folhetos germinativos identificados aqui, né, pelas cores, então, primeiro, o que vai acontecer? Esse aqui, que desde lá do primeiro exemplo, que eu esqueci de falar, eu vou falar agora, né? Então eu tenho o polo animal e o polo vegetativo, né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o polo vegetativo ele vai ter mais utero que o polo animal, né? E com o tempo esse polo ele vai se fechar, né, para formar até os mais complexos daqui. Então, quando estiver nessa fase que eu falei aqui, ele vai formar os chamados folhetos germinativos, né? O mesoderma, o ectoderma e o endoderma. Tá? Quando está na fase aqui da neurulação, que é essa daqui, o que vai acontecer? Tá? Esse ectoderma dorsal, tá? Ele vai se fundir, vai se dobrar. Aí ele vai formar uma placa e, consequentemente, essa placa vai formar o tubo neural, que seria o primeiro esboço do sistema nervoso do ser humano, né? Então, o que acontece? Depois disso, o mesoderma, né, ele vai formar aqui, ele vai formar principalmente a notocorda, né? E ele vai dar, como se fosse para a gente, nossa coluna vertebral aqui no embrião. Ele vai sustentar todo esse embrião, tá? E o endoderma, ele vai acabar de formar, que já iniciou lá, as partes do sistema digestório e circulatório, tá? Que já é mais aqui, essa aqui, tá? Passando por isso, né, como já tem esse início, né, todinho, então a neurula, ela começa a aparecer já um feto, né, uma aparência de um feto, né? Então ela vai se desenvolver e vai aparecer as primeiras características externas do feto, visualmente, né? Então eu vou ter que ver aqui, eu vou dar a perceber os músculos do feto, o olho, quando a gente olha lá, né? Já viu também em filme ou documentário aqui, pintinho, bem pretinho, né? E também a formação já do cérebro, a formação do encéfalo, né? Então, passando isso, como ele já vai ser, como ele é um animal que anfíbio tem duas vidas, né? Uma vida na água e outra na terra, ele passa primeiro dessa fase lapal aqui, né? Então ele é um girino, o girino, aqui quando ele começa a adquirir as patas, que é chamado de imago, e quando ele perde, passa pela metamorfose, perde aqui a cauda, aí ele se torna um sapo, né? Um sapo, uma rama perereca, que é da classe dos anúrios, porque anúrios porque sem cauda, né? E aí começa o